Amém, irmãos. A paz do Senhor. Na tarde de hoje, quinta-feira, nós vamos conversar um pouquinho acerca da palavra e das coisas que vêm acontecendo nos últimos dias no nosso meio. Para a base bíblica nesta tarde, nós vamos pegar 1 Timóteo, capítulo 4 e o verso 1. Nos últimos dias, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. O apóstolo Paulo, todo mundo sabe, era um homem que era perseguidor e passou a ser seguidor e se transformou um dos maiores missionários, um dos maiores pregadores da palavra de Deus, um dos grandes nomes da Bíblia e um dos grandes mestres da palavra. Todo mundo sabe que a narrativa da história do apóstolo Paulo é um homem de Deus, é um homem que defendia a verdade e, no entanto, ele escreveu essa carta, nos preparando para os brejos, para os perigos, nos alertando para o dia de hoje. E que esta carta foi escrita há 2,5 milhões de anos atrás, 2 milhões de anos, não sei o certo, mas ela vem falar com nós até hoje, porque a palavra se renova a cada dia, desde que nós temos um entendimento claro pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus. É por isso que o homem ou a mulher de Deus, eles precisam estar voltados para o Espírito, para que o Espírito venha revelar aquilo que a palavra quer dizer. A palavra ela vem se modelizar e atuar a cada dia. Na atuação de hoje, nós vemos a mídia, a televisão, nós vemos dentro da igreja as pessoas falar no reinado, no período do anticristo na terra. Há um tempo de miséria, há um tempo de bonança, uns falam em 3 anos e meio de uma falsa paz e tal. Mas só que eu quero te dizer que isso aí é no reinado, no governo do anticristo. Porque o anticristo, ele já está dentro da igreja e já faz muito tempo. Tem 8 anos que eu me converti em Cristo e eu venho tendo um problema já desde quando eu aceitei Jesus como anticristo dentro da igreja. Mas irmão Nilson, me explica isso. Vem comigo, por favor, preste atenção nesta tarde. Vai doer um pouquinho, mas vai curar. Eu vou te dar aqui alguns sinais, alguns indícios de que o anticristo está operando dentro da sua igreja. Observa bem que o anticristo, desde lá de quando foi despencado de lá para cá, porque o anticristo é o próprio Satanás. Desde quando ele foi despencado, ele veio tentando tomar o lugar de Deus. E isso tem acontecido dentro da sua igreja. Tem pessoas querendo ser maior do que Deus, achando que é ele que manda, que é ele que faz, que é ele que muda, que é ele que pode. Se tem esse tipo de pessoas aí, pode saber que é o espírito do anticristo que está operando na vida desta pessoa, está dentro da sua igreja. Uma outra coisa que o anticristo, ele gosta demais, e é fácil de você saber se é o anticristo. Poder aquisitivo, ele gosta demais de ter as coisas no nome dele, a aparência, gosta de manter sempre por cima, mesmo que está na miséria, estar na lona, porque o anticristo ele é miserável, ele não tem nada, mas ele quer aparecer. Está operando esse espírito aí na sua igreja? Saiba, é o espírito do anticristo. Olha que eu estou te dando algo aqui nesta tarde que ninguém jamais te deu, hein? Eu estou te dando revelação do céu, eu estou te dando aqui nesta tarde, inspirado pelo Espírito Santo, discernimento de espírito. Eu estou te dando a capacidade de discernir se é o Espírito Santo, se é o espírito satânico, se é o espírito ao contrário, o espírito do anticristo que está operando dentro da sua igreja. Observa bem que o espírito do anticristo ele tem o poder de persuasão. O que é isso, irmão? Me explica direito, eu vou te explicar. O espírito do anticristo ele vem como Jezabel, ele tem o poder de persuadir pessoas, ele traz a situação para o lado dele. A situação que está inverta, ele traz para o lado dele. Uma outra coisa que o anticristo ele manifesta é a falsa paz, é a falsa doutrina. Por isso que o apóstolo Paulo diz, cuidado, para não dar ouvido a doutrinas de demônio. Por que doutrina de demônio? Porque a doutrina de Deus, a doutrina do Espírito Santo é santidade. Sejais santo como eu ser santo. Sejais santo em toda maneira de viver. Se você vê que a porta da igreja está enlarguecendo um pouquinho e o caminho está ficando mais largo, pode saber que é o espírito do anticristo que está operando. Todo mundo que chega dentro da igreja, o anticristo quer colocar em cima do altar, porque é o reinado dele, é o governo dele. Esse é o anticristo que está operando na igreja. Nada mais é pecado. Maquiagem, corte de cabelo,
cabelo, batom, unhas grandes, é o anticristo que está operando. Nada mais é proibido, porque na verdade a doutrina da igreja ela é para ser seguida, ela é para ser padrão. Não existe parentesco dentro da igreja. Quando você vê fazendo aliança, facção, quadrilha, pode saber, é o espírito do anticristo que está operando dentro da igreja. Quando você vê o espírito do anticristo, por exemplo, ele quer tirar pessoas de um lugar e colocar no outro. Por quê? Causando distinção, causando ali dentro da igreja contenda, divisão. Esse é o espírito do anticristo que está operando aí. E se está operando aí na vida de alguém que você conhece, pessoa próxima, chama a pessoa, põe a mão na cabeça dele, ele vai cair possesso, endemoniado, você vai orar por ele e ele vai ser liberto, porque Deus vai te dar graça. Porque Deus disse bem claro que aquele que usa de engano não permanece dentro da minha casa. E o espírito enganador é o espírito do anticristo. Cuidado!